Gente. Gente, só um instantinho que eu tô colocando o pessoal, tá? Vamos ver se tem mais. Alguém conseguiu assistir os vídeos que eu coloquei para vocês assistirem lá do YouTube? Tiveram a curiosidade de entrar lá? Ok. Deixa eu só ver o que. Isso aqui, as atribuições, tá, a gente falou. Vamos começar a aula daqui. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar, qualquer coisa. Gente. Pronto. Vamos lá, vamos voltar à aula. Preciso terminar essa última aula. Bom, gente, o trabalho já vi, a grande maioria entregou, legal, que assim, vocês estão acompanhando, até para vocês verem coisas que assim, eu perderia um tempo danado explicando para vocês tudo que contém um rótulo e com um simples trabalho, vocês acabam pesquisando e vendo o quanto de detalhe tem a parte de farmácia, tá? Garantir a validação dos processos, qualificação dos equipamentos. Isso aqui eu falei para vocês das calibrações na primeira aula, tá? Participar dos estudos de farmacovigilância, tá? Gente, isso aqui, a gente tem um site que você precisa relatar qualquer reação adversa. Se vocês pegarem qualquer rótulo de produto, seja ele alimentar, enfim, vai ter um 0800, que é o telefone do atendimento da empresa que fabricou o alimento, enfim, qualquer produto, tá? É obrigatório por lei ter aquele 0800 nas embalagens, tá certo? Porque, assim, além da legislação da Anvisa, a legislação farmacêutica, a gente também tem que seguir toda a outra parte de legislação de Código de Defesa do Consumidor, tá? Não é porque a gente segue a legislação de saúde que a gente pode, não, eu não tenho que seguir a outra legislação, a gente tem que seguir todas. Se criarem mais legislações, a gente tem que criar, a gente tem que seguir tudo, tá certo? Então, o que acontece? A gente, quando tem um paciente que vai até a farmácia e ele relata um efeito adverso, uma reação, a gente tem a obrigação de entrar no site da Anvisa, ir lá em farmacovigilância e descrever que o paciente tomou aquele produto, quais as reações esperadas e o que ele relatou. Tá? Ele teve vômito, ele teve diarreia, ou ele teve uma coceira pelo corpo. Então, a gente vai detalhar com a maior quantidade de detalhes possíveis, né? A gente vai descrever o que aconteceu, por quê? Porque a farmacovigilância, eles têm um centro
para ver assim, foi um caso esporádico, então apenas um paciente, então pode ter sido uma reação alérgica daquele paciente. Mas se, por exemplo, a gente tem um paciente aqui no Guarujá, que relatou coceira ao tomar uma cascara sagrada, por exemplo. A gente tem que tomar uma atitude a nível nacional. Então, a Anvisa dispara um alerta, tá? É um alerta técnico. Então, ela fala assim, favor, senhores profissionais da saúde, se atentarem com a cáscara sagrada do lote tal, validade tal, que está causando alguns eventos adversos, tá? Então, essa é uma forma da gente nacionalmente ter todo esse controle, tá certo? Eu estou essa semana, deixa eu acabar aqui, aí eu conto do porquê da farmacovigilância. Vamos terminar isso aqui. Informar as autoridades sanitárias a ocorrência de reações adversas e interações medicamentosas, tá? Não previstas, tá certo? Então, todas as reações adversas, elas vão estar descritas na bula. O que a gente vai ligar para e prestar essa atenção de farmacovigilância? Em alguma reação que não está relatada na bula. Tá certo? Porque se está relatado na bula, já é previsto. É previsto em 1% da população ter urticária ao tomar amoxicilina, tá? Mas está previsto, tá? Mas, por exemplo, não tá, a metformina, por exemplo. Metformina é um medicamento para controle de diabetes, tá? Ela dá, o uso continuado dela dá ruptura do tendão de Aquiles. Então, a pessoa torce o pé, rompe o tendão, está longe de imaginar que essa reação veio do uso contínuo da metformina, tá? Então, é por isso que é muito importante as pessoas terem o hábito de tomou alguma coisa, fez mal, ligar para a empresa, entendeu? Um bolacha, um salgadinho, eu estou viajando, foi da viagem. Não, relata, liga para o 0800, tá? Inclusive, eu faço muito isso com um brinquedo infantil, porque eles mandam um brinquedo novo, tá? Então, se você relatar assim, olha, a pintura do carrinho que eu comprei para o meu filho veio danificada, eles te mandam um carrinho pelo correio. Quebra-cabeça, então, gente, veio faltando uma peça no... Então, assim, já fica a dica para vocês. Qualquer brinquedo que vocês comprarem, vocês ligam para o 0800, vocês ganham um brinquedo novo. Vamos continuar aqui com farmácia. Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de educação continuada. Gente, esse treinamento operacional não necessariamente significa colocar vocês numa sala com uma tela ou com um computador. Às vezes, por exemplo, o farmacêutico vem te orientar, por exemplo, está chovendo muito, a umidade está muito grande. Você vai trabalhar com um pó que ele é hipersensível. Aí ele vai falar, tá no auge do inverno, e ele vai falar, olha, liga o ar-condicionado, porque esse produto é hipersensível, então ele absorve muita umidade do ar, e com o ar-condicionado você está tirando o excesso de umidade do teu laboratório, tá? Então, ele te deu um treinamento operacional, só que aí o que ele tem que fazer? Ele tem que registrar. Então, ele tem que ter um papel dizendo, no dia 13/8 foi dado treinamento sobre umidade do ar para o colaborador Carlos, tá certo? Para o colaborador Guilherme. Então, isso chama educação continuada. Eu tô te instruindo diariamente, tá? Isso é obrigatório. Não é assim, eu quero ou não. Isso é cobrado quando tem inspeção sanitária, tá certo? Manter atualizadas as escriturações dos livros de receituários, né? Tem o geral e tem os específicos, tá? Então, medicamento controlado, né? Porque você vai controlar pelo sistema, e tem alguns medicamentos, por exemplo, a sibutramina, né? Você precisa ter um registro, porque você precisa orientar o paciente, ele precisa assinar um termo dos efeitos colaterais que ele está consciente
que a sibutramina pode causar alguns efeitos colaterais nele. Ele tem que assinar um documento e você precisa ter isso registrado em caderno específico. É igual, por exemplo, numa drogaria, que você tem que ter um caderno de aplicação de injetáveis. Então, cada injeção que aplicar em cada paciente, você tem que anotar o nome do paciente, o nome do medicamento, o nome do médico que prescreveu e quem aplicou aquela injeção, tá? Não é o caso de manipulação, mas aí a gente aproveita para dar informação extra. Desenvolver, atualizar regularmente as diretrizes e procedimentos relativos aos aspectos operacionais da manipulação. Isso aqui é o fluxo, tá? Então, por exemplo, você manipulava os cremes, normalmente os cosméticos, no final do dia, e você chegou à conclusão lá no laboratório que é mais fácil manipular os cosméticos de manhã, porque aí você tem mais tempo das receitas que vão entrando naquele dia, você deixá-la pronta no mesmo dia. Então, você precisa atualizar o manual de boas práticas, você precisa ter isso registrado. Tudo tem que ser registrado, tá, gente? Vocês lembram que vocês estão trabalhando numa fábrica de medicamentos, tá? Então, como é uma fábrica e vocês fazem um medicamento personalizado e individualizado, vocês precisam ter esse registro. Então, o paciente vai para casa, ele tem um infarto agudo do miocárdio. E a esposa, ela quer processar a farmácia. Então, você tem lá registrado que ele não tomou um medicamento aleatório, alguém prescreveu, você tem a receita, em que dia foi, que o paciente foi lá, tá? Então, você tem... pode nunca acontecer? Pode, mas já aconteceu da pessoa querer processar a farmácia e ter tudo registrado, tá certo? Guarda de substâncias de controle especial, eu mostrei para vocês, tem que ter um armário com chave ou uma gaveta, não necessariamente precisa ser um armário, né? Mas tem que ter um ambiente, pode ser uma sala também. Você tem muita quantidade, se é uma área grande, não vai ser um armário, vai ser uma sala, desde que na porta esteja escrito a área é reservada para a guarda de matéria-prima ou medicamentos de controle especial, tá? Na foto que eu mostrei para vocês, a farmácia tinha um armário para receituário azul e um armário para receituário branco. Isso não é necessário. Podia só colocar armário para guarda de medicamentos e guardar tudo junto. Aí isso é critério de cada um, igual cada um arruma a sua gaveta do jeito que quer. A farmácia também é assim, você tem o livre-arbítrio, tá? Prestar assistência e atenção farmacêutica necessária aos pacientes, objetivando o uso correto dos produtos. Gente, sempre que vocês forem entregar uma cápsula, né, e tudo mais, é importante vocês falarem, olha, toma com muita água, evita tomar com leite, com sucos, com refrigerante, tá? Parece bobo, mas não é, tá bom? Se for passar pomada, lava bem a mão e seca antes de pegar o produto. Tenta pegar o produto com a pazinha, não passa o dedo dentro do pote, tá? Então, tem algumas farmácias que você vai deixar o paciente escolher. Você quer em pote ou você quer em bisnaga, tá? Então, tudo isso vocês vão dar de orientação na hora que vocês estiverem entregando esse produto, tá? Então, essas informações são importantíssimas. Supervisionar e promover a autoinspeção periódica. Então, toda vez que vocês chegarem no laboratório da farmácia de manipulação, vocês vão dar uma geral. O que é uma geral? Limpeza, tá? Se os produtos estão corretamente fechados, se está na ordem, tá? Então, assim, são pequenos detalhes que vocês falam assim, ai, que saco ter que ficar assistindo essa aula, mas são importantes, tá certo? Vamos passar agora para a nossa unidade 2, que é a aula de hoje, tá? As legislações. Gente, é uma aula que tinha que ser chata, porque legislação não é que é chata, é uma coisa que você vai lendo, sabe, vai cansando. Então, eu tentei deixar ela mais harmoniosa possível para vocês não cansarem de mim, tá bom? Vamos lá.
Lembrando que a gente estuda lá no ensino médio e tudo mais, que tem a legislação federal, estadual e municipal, tá? Então, sempre a legislação federal, ela vai comandar todas as outras. Vocês estão vendo aí no Covid, então, assim, o governo dá a diretriz, que nem o governador do estado de São Paulo liberou para algumas escolas, alguns setores voltarem ao comércio presencial, né? As aulas presenciais. Aí o que acontece? Ele deu a liberdade do prefeito municipal dizer assim, eu vou abrir o meu município e não. Então, isso segue uma ordem hierárquica, tá? Então, a legislação é a mesma coisa. Então, a gente tem a ordem de grandeza das leis. Lei está sempre acima de tudo, tá? Aí você vem com o decreto, que esse decreto ele vai regulamentar uma lei. Então, a lei vai dizer, é proibido estacionar. Então, esse decreto vai dizer assim, tá, é proibido estacionar onde? Como? Quem que vai fiscalizar esse é proibido? Então, a lei vai dizer o essencial e o decreto, a portaria, a instrução normativa, eles vão vir detalhando toda essa lei, tá? Então, isso aqui fica bem, bem fácil, assim, para vocês entenderem, tá? É só gravar. Lei está acima de tudo, decreto vem complementando, portaria, instrução normativa. A instrução normativa e a resolução da diretoria colegiada, que eu nem coloquei aqui, RDC é resolução da diretoria colegiada. O que é uma diretoria colegiada? Tá? A diretoria colegiada da Anvisa é um grupo de pessoas cientistas, técnicos, tá? Que eles se reúnem para trabalhar sobre determinado assunto. Então, por exemplo, o caso da hidroquinona. Então, eles vão se reunir, cada um vai pesquisar e eles vão trazer os pareceres. Eu concordo, eu não concordo, o porquê, no Brasil faz desse jeito, na Alemanha faz de outro, na Inglaterra faz de outro. Eles vão fazer um apanhado do que acontece no mundo e aí, nessa resolução, eles vão colocar no Brasil vai ser desse jeito, tá? Então, a resolução da diretoria colegiada, então já o próprio nome diz, colegiada, são várias pessoas junto. Então, significa que não é uma opinião única, tá? A partir do momento que ela foi publicada, ela deve ser seguida. Aí a gente vem aqui para a legislação e vem para a prática, tá? Então, por exemplo, na prática diz que tem que ter uma farmácia em cada andar de um hospital. Cada ala tem que ter uma farmácia. Aí você pensa assim, é possível ter uma farmácia em cada andar do hospital? O quanto isso tem de custo? Então, aí a legislação do município vai lá o fiscal e o dono do hospital vai dizer assim, olha, eu não tenho condições de manter um funcionário aqui porque eu tenho 5 pacientes nesse andar. Então, é inviável, eu não tenho a necessidade. Então, por exemplo, a gente volta lá naquela, como é que chama? Deixa eu ver se eu consigo. Naquele mapa que a gente viu na... Deixa eu ver se eu pus aqui. Foi aqui que eu pus. O mapa da farmácia. Não, não foi. Então, na legislação tá que eu tenho que ter um armazém. Aqui, ó, por exemplo. Tá que eu tenho que ter um almoxarifado, né? Só que eu encontrei uma casa que, gente, farmácia é ponto, tá? Se você tiver um ponto legal, ela vende e roda. Se você colocar uma farmácia de manipulação num bairro, provavelmente ela não tem cliente para manter ela. Então, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês. A legislação diz que eu tenho que ter uma área de quarentena. Então, quando ela foi criada, dizia que tinha que ter uma sala. Tá, e se eu não tenho nada para pôr em quarentena? Minha farmácia é pequenininha, tá? Eu compro só o essencial,
por que eu tenho que ter uma sala? Então, ela foi adaptada e colocaram na lei. Eu posso ter uma sala ou uma área. Então, eu posso ter uma casa menor, né, uma área menor para montar minha farmácia de manipulação e adaptar os locais. Só que aí isso eu tenho que entrar com um requerimento explicando, por exemplo, eu entro na vigilância sanitária local e eu coloco, olha, o meu estabelecimento não comporta eu ter um almoxarifado do lado de fora. Eu vou criar aqui por fora uma porta, tá? Então, vamos dizer que eu tenho a metade dessa área. E aí a vigilância vai lá e fala assim, não, tudo bem, você pode pôr até uma porta aqui, mas eu quero que essa sala tenha ar-condicionado porque eu achei ela muito apertada. E aí isso é de fiscal para fiscal, tá? Então você vai adaptando as leis de acordo com a realidade do município, tá? Então você vai pensar na Amazônia. Então eu posso montar uma farmácia no meio da floresta amazônica? Eu posso. Só que assim, eu tenho que ter um mínimo de limpeza dentro dessa área. Necessariamente, talvez eu não tenha um vestiário, né, com banheiro masculino e feminino. Então, sou eu que trabalho lá, eu e uma auxiliar. Então, só trabalhamos nós duas, é uma área restrita, então eu vou lá e eu solicito para a autoridade e eles vão falar sim ou não. Então, essa RDC vai se adequar à realidade de cada um, tá? De cada município ou de cada local. Por exemplo, transportadora, né? A gente teve uma migração de transportadoras para Guarulhos. Por quê? Porque as transportadoras estavam em São Paulo. E a fiscalização de São Paulo, capital, começou a ser muito exigente, muito, muito, né? Começou a pedir coisas absurdas, entendeu? Não é absurdo, né? Mas assim, que os caminhões tinham que ser lavados todos os dias, que tinha que ter termômetro em todos os caminhões. Começou a exigir o extremo. Aí as transportadoras mudaram a matriz delas para Guarulhos. É uma área também que entra técnico de farmácia, tá, gente, para trabalhar. Transportadora de materiais e medicamentos. E aí elas mudaram de município por quê? Porque em Guarulhos a vigilância liberava, tá? Então, se você tiver um local coberto, onde o teu carro pode descarregar os medicamentos, carregar, você ter o controle e você adequar os teus caminhões, então, várias transportadoras. Então, se você entrar lá num bairro de Guarulhos, eu não lembro o nome do bairro, é só transportadora, uma do lado da outra. Tá? Foi por causa disso, porque apertou demais a legislação e aí eles criaram um meio de sobreviver como empresa. Tá? Gente, outro detalhe também de legislação que eu queria falar com relação, a gente segue a Constituição Federal, né? Somos brasileiros, e aí os maiores órgãos que vão reger a gente é o Ministério da Saúde e a Anvisa, tá? Então, o Ministério da Saúde, o que muitas pessoas não entendem é que tudo está dentro do SUS, Sistema Único de Saúde. Então, eu tenho um hospital particular, eu tenho, né, uma farmácia de manipulação. Ela tem que seguir as regras do Ministério da Saúde, porque ela é um estabelecimento de saúde. Então, a farmácia de manipulação, ela está dentro do SUS. Tá? Então, pode parecer soar estranho esse termo, mas ela... Gente, tem alguém com o microfone aberto, tá? Por favor, dá uma verificada aí, porque acaba atrapalhando os outros. Uhum. Desculpa aí atrapalhar, interromper a aula, mas tem alguém com o microfone aberto. Bom, voltando aqui, tá? A apostila de vocês vai trazer todas as legislações detalhadas. Estão me vendo? Não. Alô?
Vocês conseguem me ver? Deixa eu ver. Sim, tá. Eu é que não estou conseguindo voltar aqui para colocar para vocês a... Deixa eu ver se eu consigo. Conseguiram ver? Não. Espera aí, cancelar. Gente, não sei o que houve, que eu não estou conseguindo... Ah, voltei. Tá. Ó, gente. Consegui. Beleza, voltando aqui. Tá, pronto. Agora estamos aqui, nós de novo. A apostila de vocês vai detalhar todas como é que chama? As legislações, tá? Então, esse é o 2, não é o 2? É o 2, tá? Então, ó, tá aqui. A gente vai falar um pouquinho da 5991, vocês vão ter uma matéria específica de legislação. Eu vou falar só o principal no que diz respeito à farmácia de manipulação com vocês. Senão fica muito cansativo e não rende, tá? O que é importante vocês saberem? Que qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou ensinar o caminho para vocês procurarem, tá? Mas aí vocês vão ler a apostila de vocês e vai estar lá, tá? Mas eu não costumo ficar passando a apostila de vocês nas nossas aulas, senão a gente perde a oportunidade de falar outras coisas. Nossa, a gente está enrolado aqui. Gente, desculpa. Deixa eu achar aqui. Fitoterapia e organização da farmácia. Não, eu estava falando de legislação. Gente, não é nenhum desses. Espera só um pouquinho, gente, eu já volto. Que eu ia mostrar para vocês a respeito dos concursos públicos e tudo mais, tá? Então, eu separei algumas questões de concurso público para estar mostrando para vocês. Slide fitoterápico. Gente, só um segundinho. Tá aqui. Exemplo de concurso público. Cadê? Desculpa. Ó. Gente, tem vários concursos públicos, tá? E aí, o que vai cair no concurso público? Vai cair as principais leis, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu peguei um de 2016. Teve em 2019. 2020 parou, ia ter um em abril, mas não teve, tá? Aí vocês vão olhar e falar assim, nossa, mas o salário é baixo, né? R$ 2.000, 1.500. Só que tem os benefícios, tá, gente? Então, cuidado quando vocês olharem um concurso público, porque eles vão colocar o salário base. E o salário base é lá embaixo. Mas na hora que vocês passarem nesse concurso, tem um monte de adicional. Então, o concurso público dá uma segurança, tá? Porque você passa a ser estatutário, então você segue o regime de concurso público e não é CLT, não é carteira de trabalho. Então, você tem uma segurança, entra prefeito, sai prefeito e você está lá garantido, tá? Vale a pena mesmo. Aí, ó, aqui fala, tá vendo? Com base na lei orgânica do município. O que é a lei orgânica? É a lei municipal. Então, por exemplo, o Guarujá, ele tem uma lei que diz que os medicamentos que as pessoas doam nas farmácias, eles têm que ser encaminhados para a prefeitura e a prefeitura encaminha lá para a farmácia do cidadão de Vicente de Carvalho. E quem não tem condições, se for com a receita lá, pega esse medicamento gratuito. A grande maioria da população do próprio Guarujá não sabe que isso existe,
tá? Essa é uma lei orgânica específica do Guarujá, tá? Outra lei que muito provavelmente vocês já viram e não entenderam nada é a recolha de medicamento vencido pelas farmácias. Tem que ter uma caixa identificada, ou seja, a recolha de medicamentos vencidos em cima do balcão, tanto de drogaria como farmácia de manipulação. Isso está na legislação, as farmácias têm que seguir, só que o que acontece? O balcão normalmente tem um monte de coisa para você oferecer para cliente, porque o balconista usa e tudo mais, e essa caixa, ela vai para o chão, ela vai para o fundo da loja, e resumindo, se você não tem alguém atento e falar assim, não, essa caixa tem que ficar em cima do balcão à vista, porque as pessoas podem ir lá e descartar os medicamentos vencidos, tá certo? Isso aí é até legislação como é que chama, da parte ambiental, tá? Então, quando vocês forem prestar concurso, fiquem atentos à lei municipal. É só dar uma lida, gente, não precisa decorar o número da lei, o nome, mas vocês dão uma lida nessa legislação, tá? Caixa de madeira com cadeado? Não necessariamente, tá? A Thalita está perguntando se é uma caixa de madeira com cadeado. Não, você pode fazer uma caixa de papelão, escrever assim, recolha de medicamento vencidos, deposite aqui e colocar lá. E se você quiser colocar uma caixinha de sapato, não tem dimensão essa caixa. A legislação só fala assim, tem que ter uma forma de recolher os medicamentos vencidos. Tem que estar visível e identificado, tá? Então, o jeito que você vai identificar, o jeito que você vai colocar, aí é critério seu, mas tem que ter, tá? É que nem essa história de ter que encaminhar os medicamentos de doação para essa farmácia do cidadão em Vicente de Carvalho. As pessoas que realmente necessitam não sabem que pode ir lá pegar de gratuito, tá? E pode. E tem muita coisa boa e cara, tá? Porque assim, os pacientes às vezes vão a óbito ou foi alérgico a algum medicamento e o médico troca todos os medicamentos de criança, muitas pomadas, então está dentro do prazo de validade, às vezes está dentro da embalagem original e vai para lá e ninguém sabe. Na polpa é uma gigante bem na porta. Dependendo da farmácia que for, a caixa vai ser maior ou menor, tá? Vamos lá. Outro concurso, tá? Que eu peguei para vocês, só para vocês terem ideia, tá? Definição de SUS, principais diretrizes. Aqui, ó, é do edital, eu peguei o que cai no concurso. Então, definição de SUS. SUS vai estar descrito, entendeu? Com as legislações da Anvisa, o que tem que atender todos os pacientes de forma igualitária, né? Equidade. O que é a equidade, gente? É que, por exemplo, uma pessoa que tem mais dinheiro, eu não posso atender igual a uma pessoa que não tem recurso nenhum. Porque senão eu estou sendo injusto com a pessoa que não tem recurso nenhum. Tá? Então, em algumas unidades básicas de saúde, você vê assim, poxa, eu estou dando medicamento gratuito para essa pessoa tem como comprar, tá certo? Mas ela está com a receita e ela sabe o caminho de ir buscar esse medicamento gratuito, né? E a pessoa que necessita não sabe o caminho, não sabe como chegar lá e pedir. Eu preciso disso. Então, criou-se o quê? Os agentes de saúde, para literalmente ir bater na casa da pessoa e falar assim, olha, você sabia que você tem direito à pomada de assadura para o seu filho gratuita? A pessoa não sabia. Então, você tem que ir até lá e passar o seu filho pelo pediatra para pegar uma receita. A partir do momento que você pegou a receita, até fazer 1 ano de idade, você tem direito à pomada gratuita, né? Na verdade, até 2 anos de idade. Eu aqui não concordo com isso, porque eu acho que você tem que tirar a fralda da criança com 1 ano, mas a regra do município do Guarujá é até 2 anos de idade, você tem pomada gratuita. E tem muita gente que está desempregado, sem dinheiro e não sabe que isso existe. Então,
essas legislações servem para isso. Vamos ver o que a Bruna falou aqui. Verdade, trabalhei lá e tinha bastante gente que ia pedir informações se eles poderiam ou não pegar certos medicamentos que são doados à farmácia. E eles têm que assinar um termo dizendo que estão pegando o medicamento. É exatamente isso, tá? A Cibele está falando aqui que é excelente a pomada. Porque a pomada segue a legislação da Anvisa, então ela tem que ter rótulo, tem que passar por controle de qualidade e tudo mais. Então não é, estou pegando gratuito, é medicamento porcaria, não é não. É medicamento bom, tá? Então, voltando aqui, o que cai no concurso público para técnico de farmácia, tá? Lei Orgânica de Saúde, a 8080, gente, ela vai dizer a respeito de licitações, tá? Porque a gente tem... Bom mesmo parece o Bepantol. O Bepantol, gente, que é o Dexpantenol, ele foi desenvolvido para rachadura de bico de seio de mulher quando está amamentando, tá? Então, essa pomada, a gente tinha um grande problema, porque tem criança que morde, né? E mesmo a mãe, quando tem o filho, às vezes não sabia amamentar, então não colocava a boca da criança na parte... Isso aqui é importante vocês saberem. Quando a criança nasce, ela tem que colocar a boca naquela parte escura do seio, tá? Aquela parte escura, ela tem que entrar inteirinha dentro da boca da criança. E quando é mãe novinha e tudo mais, acha que é só colocar o biquinho do peito na boca da criança. Então a criança vai mordendo, aí cria ferida ali mesmo. E aí foi desenvolvida uma pomada para poder curar essa ferida, porque assim, a criança mama de 2 em 2 horas quando é pequena. Aí a mãe tem que lavar, né, fazer a asepsia desse bico, passar a Dexpantenol e aí deixar ali. Dali a 1 hora ela tem que retirar toda essa pomada, porque se esse bico desse seio fica com gosto de pomada, a criança para de mamar. Lavar, se puder lavar esse bico desse seio, pôr na boca da criança. A criança vai mamar ali meia hora, a criança parou de mamar. Lava de novo, passa pomada de novo. Então, é muito trabalhoso quem tem rachadura de seio. A auréola, isso mesmo, Cibele, obrigada, eu tinha esquecido o nome. Eu mesma doei vários remédios que não posso tomar quase. A Thalita está dizendo. Não, eu acho isso super importante as pessoas saberem que tem um lugar e que pode doar em qualquer lugar, tá? No postinho dão a Baby Med, tá? A formulação da Baby Med é da Hipogloss, tá? É vitamina A mais D mais óxido de zinco. Ela é preventiva, ou seja, ela não deixa ter assadura. Tá? A Dexpantenol, ela é usada, hoje ela é muito usada para tatuagem, né? Mas ela é excelente cicatrizante, porque ela é vitamina pura, tá? Então, a Dexpantenol, ela é muito boa, mas na prefeitura é dado a Baby Med, né? A Vanessa Lima está aqui dizendo, a Auréola, eu quase morri de rir, por quê? A Thalita, isso, tá? Então, a diferença da Baby Med e da Dexpantenol, que é a Bepantol, é isso. A Hipogloss é a Baby Med, tem óxido de zinco, vitamina A mais D. E a Baby Med é vitamina pura. A Vanessa está dizendo que sofreu para amamentar. Então, porque esses cuidados deveriam ser dados na maternidade, né? A hora que você tem o filho, de você colocar a auréola inteira dentro da boca dele. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a parte de legislação. Essa que eu tirei. Oi? A outra aqui já tá. Conhecimentos específicos, tá? Recebimento de produtos ou medicamentos, organização, armazenamento. Percebem que tem alguém, gente, com o microfone aberto. Vou ver se eu consigo achar aqui, porque senão a gente não consegue seguir a aula. Vamos tentar. Já fechou. Tá bom. Beleza, obrigada.
Então, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia do que cai, ó. Tá vendo? Limpeza de ambientes, tá? Ó, classificação de medicamentos, referências genéricos similares, vocês vão aprender, vocês vão tirar de letra. RENAME, gente, é a Relação Nacional de Medicamentos